Audiolivro Manchas do Mundo. Escritora Érica Saldanha Bittencourt. Prefácio. Na maior parte das vezes, não temos um caminho certo a seguir, e se o temos, poderemos sofrer com os mais variados imprevistos que nos deixarão jogados em meios a vãos psicológicos. Vivemos tentando acertar, mas estes acertos nem sempre dependem de nós. Somos seres que vivemos à base de outros seres, que nos cercam e moldam nossas vidas tanto externamente quanto internamente. Vamos seguindo caminhos que ao longo da vida nos exige carregar fardos cheios de arrependimentos, indecisões, fraquezas, ciúmes e os mais variados sentimentos perturbadores que farão com que o nosso hoje se prenda a um passado que em nossas mentes muitas vezes se tornam difíceis demais de suportar. E a pergunta que surge é: será que somos o suficientemente capazes de compreender todos os aspectos do comportamento humano? São tantos os mistérios que envolvem nosso modo de ser e agir, que é praticamente impossível dar conta de toda essa complexidade. Mas nada nos impede de mergulharmos nas profundezas desse universo tão conflituoso. E para isso, precisaremos respirar fundo a cada conto, pois os protagonistas podem ter muitos formatos e aparências, mas todos guardam segredos e ambições em seus corações, onde iremos percorrer ao lado deles as mais variadas jornadas pelos mistérios de seus destinos. E quem de nós poderemos dizer que não somos tão humanos a ponto de não cometermos sequer uma imperfeição que manche as entranhas de nossa alma? Que atire a primeira pedra quem nunca errou, feriu ou se machucou. Conto 1. A boneca. Nádia era uma professora de artes que preferia falar pouco com seus colegas de profissão. Sabia que a maior parte da turma dos professores daquela escola eram metidos à besta, mesquinhos e invejosos quando não passavam simplesmente da classe trabalhadora e escravizada do sufocado proletariado. Davam baile nos professores de português ao fazer com que seus alunos ensaiassem e recitassem poesias. Estes se entusiasmavam tanto que faziam tão bem feito que até se pareciam com atores mirins. Seus alunos viam-na como uma professora muitíssimo criativa. De certo, era mesmo. Acabou conhecendo pela escola onde trabalhava um professor de educação física, chamado Carlinhos. Ele era alto, magro, moreno, cabelos encaracolados e muito simpático. Ela era baixa, obesa, cabelos pretos sem definição nem para o liso e nem para o crespo, branca e cheia de sardas no rosto. Dizem que ao se verem foi amor à primeira vista e em menos de 6 meses casaram-se. Mantinham verdadeira discrição como ninguém. Muitos alunos nem sequer sabiam que eram casados. Só mesmo na sala dos professores que às vezes se comentava sobre algum assunto pessoal, mas nada que envolvesse muitos detalhes. Muito menos assuntos que dessem margem para conversas bisbilhoteiras. Nádia, apesar de falar pouco, era ciumenta e cabreira. Desconfiava de todas as professoras que eram novatas, e as antigas também. Mas, fora esse ciúme que sentia do marido, o que de fato a incomodava eram as recordações do seu passado que somente os mais íntimos sabiam. Tinha extrema vontade de engravidar, mas não conseguia de jeito nenhum, e por várias vezes pegava-se a invejar as que vinham todas esbaforidas com a notícia. O marido era bondoso,
não a pressionava, simplesmente a acalmava. Mas Nádia às vezes teimava em acreditar que isso era praga e castigo jogado pela sua mãe. Sua mãe havia tido 2 filhas e as 2 eram do mesmo pai. No entanto, quando Nádia tinha 7 anos e a sua irmã 9, os seus pais resolveram divorciar-se. O mundo de Nádia praticamente despencou em cima de sua pequena cabeça que mal cabia tantos sonhos e ilusões. O pai, ao ir embora, apenas abraçou as 2 filhas que havia criado com muito amor e carinho até o presente momento e prometeu-lhes não abandoná-las. Promessas estas que se desmancharam com o passar dos dias, pois nunca mais apareceu. E quem é que poderia explicar o porquê deste sumiço? A verdade é que a mãe não precisou ralar sozinha para cuidar das filhas pequenas, e ao sair para trabalhar, deixava-as trancadas dentro de casa. Mas este não era o problema, pois uma fazia companhia para a outra. O pior mesmo estava por vir. Um certo dia, a mãe de Nádia vestiu as 2 meninas com as melhores roupas que tinham. Era apenas vestidinhos com florzinhas coloridinhas e laços rosas já meio esbranquiçados de tanto que foram usados e lavados. E seguiram viagem por pelo menos umas 2 horas. Chegando à casa de uma das irmãs de sua mãe que Nádia nem conhecia, ou melhor, acabara de conhecer. E entregando Nádia para esta tia, despediu-se da filha como um dono de um animal se despede do mesmo que acabou de doar. Ou seja, com mesclas de quem está triste por saber que irá sentir alguma saudade e ao mesmo tempo aliviada por livrar-se de um certo incômodo. Nádia, mais uma vez, viu suas raízes desprenderem-se da sua terra familiar, com tamanha força que o seu choro era sufocado por não querer entender mais o que de fato estava acontecendo. Esta sua tia, que mal havia tido contato, era uma solteirona que procurava tratar a sobrinha muito bem e tentava fazer de tudo para agradá-la. No entanto, também precisava trabalhar, e a pequena Nádia, para não ficar sozinha em casa, era levada a uma vizinha todos os dias da semana. E esta tinha 2 filhas, quase na mesma idade de Nádia. Era uma mulher robusta, beirando seus quase 50 anos e cheia de risadas malditas para com o próximo. Mas o que a tia de Nádia não sabia era que esta mulher deixava ainda mais transparecer o seu lado sombrio, com as muitas desfeitas que fazia com a sua já tão sofrida sobrinha. Além da tia de Nádia pagar uma boa quantia de dinheiro para esta vizinha, ainda mandava toda a alimentação que sua sobrinha iria comer. Mas a infeliz não parecia ter noção de acatar bem os acordos que fazia. Desta forma, regulava toda a alimentação para Nádia e ainda tratava como se estivesse fazendo um enorme favor. Como alguns espelhos são refletidos exatamente na linha certa da prole, suas filhas, presenciando o comportamento hostil da mãe em relação a Nádia, também a desprezavam e a humilhavam com uma grande crueldade. Nádia, durante os intensos momentos de torturas físicas e psicológicas, só conseguia fazer com que sua mente ficasse bloqueada e procurava pensar no tempo em que se sentia protegida dentro de sua família unida. Agora, via os dias passarem com dor e sofrimento. Resolvera fechar-se em seus pensamentos de extremos porquês. Por que a mãe havia ido embora com sua irmã e não a levara junto? Por que o seu pai nunca mais quis saber de visitá-la? O que havia de errado com ela? Sua tia percebia o seu sofrimento, mas nada podia fazer além do que já fazia. Sempre entretida com o trabalho e os amigos, acabava sempre deixando para depois um tempo exclusivo para com a sobrinha. Nádia, apesar de não achar as respostas para os seus porquês, acordava todas as manhãs, achando que a qualquer hora sua mãe viria buscá-la. Ia para a escola toda entusiasmada, cheia de planos, pensando que talvez na volta da escola sua mãe estivesse a esperá-la, para de vez
levá-la embora. Mas os dias iam se passando e nada disso acontecia. E assim se passaram 4 anos. Nesse meio tempo, Nádia ficava só a invejar as filhas da vizinha que tinha uma boneca comprida, com cabelos loiros, pele rosada. Até parecia uma menina de verdade em tamanho menor. Nádia sentia seu peito sufocar de tamanha vontade de possuir tal boneca. Sentia muita vergonha de pedir para sua tia, pois nunca lhe dava opções para escolher. E a vontade de Nádia era tanta que ela conseguia ficar feliz só de estar a apreciar tal boneca, visto que as meninas não a deixavam nem sequer tocar na mesma. Então, quando Nádia já não sonhava mais em ver a sua mãe e irmã, estas simplesmente apareceram-lhe, de surpresa, certo dia. E como haviam passado muito tempo separadas, todo sonho construído em sua mente de que quando as visse novamente iria com toda a força pular em seus pescoços, abraçá-las e beijá-las. Mas nada disso aconteceu. A distância tornou-as verdadeiras estranhas. Até que a mãe, sem dar-lhe muitas explicações, apenas queria lhe recompensar a ausência na troca de um presente. E Nádia sentiu o momento oportuno para pedir o que tanto desejava. E a tão sonhada boneca foi pedida. A mãe despediu-se da filha, prometendo dá-la no dia seguinte. E assim se deu. Quando Nádia chegou da escola, sua tão almejada e sonhada boneca estava lá. A tia, então, pediu que Nádia abrisse a caixa. Mas esta não o fez. Simplesmente levou-a para o seu quarto. Em cima de uma cômoda ficou. Parecia uma santa a ser venerada. Os sentimentos através da veneração da tal boneca eram os mais diversos, nada confortáveis. Não conseguia identificar amor ou ódio. Passado mais um ano, uma casa abandonada ao lado da casa de sua tia, devido talvez a alguns intrusos que haviam ateado fogo, fez com que este se arrastasse com extrema velocidade pela vizinhança fora. Era já tarde da noite. Nádia e sua tia já se preparavam para dormir, quando viram muita gritaria e um forte cheiro de fumaça se espalhando para tudo quer lado. A tia de Nádia, mais que depressa, pediu à sobrinha que pegasse somente o necessário e sugeriu que pegasse a boneca. Mas Nádia não o fez. Pegou somente o aquário com o peixinho que a sua tia mesma havia comprado na feira e desceu correndo escadas abaixo. Já pelo lado de fora, na rua, Nádia e sua tia, juntamente com outros vizinhos, ficaram apenas a assistir o espetáculo das chamas raivosas e velozes na intensa consumação de tudo. E Nádia sabia que a sua tão sonhada e idolatrada boneca também passava pelo fogo devorador. Neste instante, não conseguia sentir nem remorsos e nem culpa por não tê-la pego. Sentia-se apenas feliz, uma felicidade estranha, como se todas as suas mágoas e sentimentos de rejeição fossem sugados por aquele fogo que, na sua visão, a deixava em um estado pleno de puro êxtase e gozo. E seguiu a vida sem nunca mais esperar nem pela mãe, nem pela irmã e muito menos pelo pai. E descobriu pela razão que toda expectativa intensa faz muito mal para o coração e não serve como solução para nada. Só temia que o não salvamento da boneca pudesse ser a praga de não conseguir engravidar. Mas que bobagem! E por alguns instantes se afastava desse pensamento, que lhe consumia a cada dia como chamas ardentes no interior de sua alma.